Boa noite, com a paz do Senhor Jesus a todos. Que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar, né? Abençoar com sabedoria, discernimento. E eu creio que Deus já tem nos dado isso, porque se estamos aqui neste momento ouvindo essa palavra é porque Deus nos concedeu o melhor. Ainda que aos nossos olhos não seja o melhor, ainda que a gente esteja passando por algum momento de dificuldade e não esteja entendendo ou achando que não está suportando. Mas o nosso Deus é fiel e justo, Ele sabe o que a gente suporta e o que não suportamos. E dessa forma, eu estava refletindo aqui na palavra de Deus, que está em Êxodo, no capítulo 16, eu peço que vocês leiam, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entendendo e vai criando, na verdade, estratégia, criando ânimo, criando força para cada amanhecer, né? Tanto para a gente, quanto para a gente compartilhar também com o nosso familiar, que talvez esteja precisando de uma palavra, de um apoio nosso, e a gente tem que ter esse sustento dentro de nós para que a gente possa também transferir para o nosso próximo. Então, dessa forma, eu vou ler aqui como eu falei, Êxodo 16. Eu vou ler no versículo 2, porque para o vídeo não sair muito longo, então eu estou lendo assim alguns versículos, mas eu peço que vocês leiam o capítulo todo, porque está uma bênção de Deus. A palavra de Deus é uma bênção e a gente está tendo muita oportunidade agora com essa pandemia de estar tendo estudo bíblico em casa, de chamar os familiares, né, para a gente compartilhar o estudo e para ir aprendendo mesmo. Tá bom? Então diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Lembra que no vídeo anterior eu falei, né, da travessia do Mar Vermelho, quando Deus ia orientando e falando com Moisés, e Moisés ia orientando aquele povo, né, e paralisou os cavalos e cavaleiros de Faraó para que não alcançasse o povo de Israel, para que eles fossem libertos, né, do Egito. Então, quando eles conseguiram atravessar, esse mesmo povo de Israel, eles começaram a murmurar. Então, veja que em alguns momentos Deus dá a liberdade para a gente, mas por falta talvez de entendimento ou de fraqueza mesmo espiritual, a gente começa a murmurar quando já está liberto, quando já está do outro lado. Então, assim foi o povo de Israel. Então, eles murmuraram contra Arão e a Moisés no deserto. E eles falaram, e os filhos de Israel disseram-lhe: Quem deram que tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados às panelas de carne, comendo, né? E comia aquele maná farto ali naquele momento. Eles queriam morrer desejavam, na verdade, morrer naquele momento. Porque como eles estavam no deserto, eles achavam que estava pior, que ali eles estavam ali morrendo, faminto e tudo, mas Deus estava vendo, Deus estava com ele, estava vendo tudo que eles estavam passando. Na verdade, o que a gente está passando é questão de um tempo, é questão de um momento, e muitas vezes Deus está requerendo de nós um conserto, uma reconciliação, uma consciência nossa, né, do pecado, de alguma coisa um propósito de Deus para a nossa vida, que tanto a gente pediu, e no momento que a gente está alcançando, chegando, na verdade, no momento de receber essa bênção da parte de Deus, a gente começa a fraquejar, a ficar desesperado, a não acreditar, né, que vai receber algo da parte de Deus. Então, dessa forma, Deus olhava e ouvia a murmuração desse povo. Então, Deus falou com Moisés, né, para dizer àquele povo que ele estava ouvindo, né, a murmuração. E aí no versículo 6 diz: Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós, né? E aí disse Moisés, continua dizendo, aí disse Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações
como que murmureis contra ele, né? Como que murmureis contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Muitas vezes a gente pensa que a gente está reclamando e que isso não está chegando ao ouvido de Deus, que a gente está falando por falar e isso não tem nada a ver. Às vezes a gente pensa dessa forma, eu estou falando para desabafar. Gente, mas esse desabafo chega sim ao ouvido de Deus, porque se a gente entregou a nossa vida a Deus, se a gente crê que existe um Deus vivo e eficaz, que ouve, que vê, que fala, que responde, tudo que a gente faz, Deus está vendo e Deus vai contemplar. Jamais Deus vai tirar a gente de uma situação para deixar a gente em outra pior. Jamais a gente vai pedir um socorro a Deus para Deus submeter a gente em um lamaçal, em um deserto, onde a gente vai mendigar, onde a gente vai sofrer, né? Então, assim, Deus é misericordioso, Ele tem amor por nós, mas muitas vezes é preciso sermos tratados, é preciso sermos libertos de pecados, né, para que a gente receba a graça de Deus. Então, por que isso? Porque Deus, para conviver conosco, a gente precisa se revestir, precisa se purificar, né, espiritualmente, largar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, abandonar o pecado. Muitas vezes é o pecado da mentira, outras pessoas é o pecado da dureza mesmo de coração, é o pecado da desobediência, é o pecado da fraqueza mesmo, entendeu? Então a gente precisa amadurecer espiritualmente, e para a gente amadurecer, a gente precisa se restringir, muitas vezes ir para deserto mesmo. O deserto é o lugar onde a gente tem uma convicção da presença de Deus. O deserto é um lugar onde há fortalecimento espiritual. Muitas vezes, para a gente fortalecer o espírito, é preciso enfraquecer a carne. Muitas vezes é preciso a gente ir para um lugar restrito de qualquer contato para que a gente tenha essa presença de Deus. Porque muitas vezes a gente fica disperso com tudo, e isso não agrada a Deus. A gente precisa ter a necessidade de ouvir a voz de Deus. Assim como um filho precisa ouvir a voz do pai e da mãe orientando, disciplinando, a gente precisa sim ouvir a voz de Deus, e a gente precisa entender isso, né? Eu tenho escutado muitas pessoas nesse período de pandemia dizendo que não aguenta mais ficar em suas casas. Veja quantas pessoas têm aí chorado, implorado por uma casa, por uma moradia, e outros não suportam ficar nos seus lares. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque no lar talvez a pessoa não está tendo paz. E por que não está tendo paz? Porque não está tendo a presença de Deus. Veja quanto tempo a gente está tendo para a gente fazer estudo bíblico, ler a Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no passado todos tinham por mais que fosse assim de uma forma um pouco ignorante, mas as pessoas tinham um compromisso de ir numa missa, de estar ouvindo palavras boas, de estar ouvindo bons conselhos. Hoje não, a gente vê que ninguém tem mais um bom conselho para dar a ninguém, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos aconselha, porque muitos hoje param para dar conselhos errados, para distanciar as pessoas do caminho de Deus, para distanciar as pessoas da obra de Deus, entendeu? Então a gente precisa mesmo ter esse convívio com Deus, para que a gente se afaste, para que os nossos ouvidos estejam emprenhados com a bondade de Deus, com a presença de Deus, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, e quando vier alguma notícia ruim, a gente não dá lugar a essas notícias ficarem impregnando a nossa vida, impregnando a nossa mente. Tá entendendo, meus irmãos? Então, assim, a gente precisa, né, ter essa convivência com Deus. Então, eu desejo a vocês uma noite de paz, de bênção, de vitória, um novo dia, um novo amanhecer, na presença de Deus, com, assim, o discernimento espiritual para que tudo que a gente venha fazer, que a gente primeiro pergunte a Deus se o que a gente vai fazer está de acordo com a palavra de Deus, se onde a gente vai, se o Espírito Santo pode ir conosco, se o Espírito Santo está conosco naquele lugar, porque, meus irmãos, se Deus não pode estar com você, não vá. Se o Espírito Santo de Deus não pode te trabalhar na tua vida naquele lugar, não vá, porque não é lugar de Deus, né? Se você não conversa com Deus, não faça as coisas acreditando na tua
na tua própria sabedoria, porque a sabedoria melhor é a de Deus. Por mais que o homem pense que ele é sábio, ele não tem sabedoria se Deus não permitir, se Deus não der. Então, que o coração da gente, do ser humano, sempre inclina para o pecado. Mas quando a gente está com o espírito da gente ligado com o Espírito Santo de Deus, a gente tem certeza que está fazendo o que é certo, o que é correto. E que a glória de Deus resplandeça na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.